uma sequência de estudos. Eu não sei exatamente quanto tempo vai durar isso, quantas semanas, mas é uma sequência de estudos da palavra muito importante para nós todos, para você que está fazendo discipulado, você que já está discipulando alguém, ou está sendo discipulado, ou se ainda não está, vai discipular alguém. Então, eu queria que você assim procurasse não faltar das outras semanas, porque é uma sequência de estudos e muito interessante, muito importante para nossas vidas, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar várias semanas sobre um tema, praticamente sobre o mesmo tema. Nós são várias lições muito importantes. Nós vamos falar sobre lealdade e deslealdade. Nós vamos aprender na palavra de Deus, com os exemplos da palavra de Deus, o que realmente de verdade é ser leal ou ser desleal. Então, hoje nós vamos começar a primeira lição sobre isso, e nós vamos estar dando sequência nas próximas semanas. Então, muito importante que você não falte, para que você não perca, né, essa sequência destes estudos. Mas eu quero começar essa palavra convidando você a abrir 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4. Nós temos entendido que Deus tem nos trazido neste lugar, aqui, as segundas-feiras, né, que nós chamamos de discipulado. E eu sempre tenho comentado que aqui é um lugar onde a palavra é um pouco mais profunda, né? É uma palavra um pouco diferente do que é ministrado domingo à noite, né? Onde você tem muitas pessoas novas. Aqui nós entendemos que são pessoas que já têm um conhecimento da palavra, que querem um compromisso maior com o Senhor, né? Estão entendendo o chamado de Deus. Então, é uma palavra específica, né, para nós, de ensino, de alinhamento das nossas vidas. 1 Coríntios 4, 2, eu falei versículo 1 e 2, mas 1 Coríntios, pode ser 1 e 2, vamos lá. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como médicos, advogados, empresários, mecânicos, eletricista, que mais? Pedreiro, marceneiro, que mais? Vendedor, bombeiro, é isso que está escrito? Não. Que nos considerem como ministro de Cristo. Ministro de Cristo. Ele diz assim: importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens olhem para nós, para mim, para você, em vez de ele dizer assim: olha, lá vai o fulano lá, que é, né, lá vai o cabeleireiro, o seu José, que faz 60 anos que é cabeleireiro. Lá vai o homem de Deus, um dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu vou cortar meu cabelo lá, e além de eu cortar o cabelo com ele, eu sei que eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir algo novo, porque ele é um dispenseiro de Deus. Quantos moraram no sítio aí que tinha dispensa na casa? Alguém morou numa fazenda, um lugar assim? Dispensa era o lugar onde guardava o quê? Todos os mantimentos, todo o suprimento, toda a comida era guardada ali na despensa. Fala para o teu irmão, para a tua irmã: você é um despenseiro de Deus. Dentro de você tem uma despensa que pode suprir toda a necessidade do ser humano. Amém? É isso que o Senhor quer, querido.
que os homens nos olhem, as pessoas nos vejam, veja você, veja mim, como esse despenseiro de Deus, como aquelas pessoas, né, que sabem dos mistérios de Deus. Agora o versículo 2, ele diz assim: ora, além disso, o que se requer desses despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus pede, o que se requer desses ministros, desses dispenseiros, é que cada um seja encontrado fiel. Nós cantamos aquele cântico, coroamos a Ti, Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que um dia todos os filhos de Deus comparecerão diante do Senhor com coroas, e essas coroas representam as obras de cada um na terra. Só que eles vão chegar lá com as suas coroas, e quando eles chegarem diante do Senhor Jesus, ninguém vai conseguir ficar com aquela coroa. Ele vai ter que tirar aquela coroa e depositar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Mas para nós chegarmos lá com essa coroa, diz a palavra do Senhor que nós temos que permanecer fiéis. Amém? Então, a fidelidade tem tudo a ver com a lealdade. Então, é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Querido, preste atenção em tudo que eu vou falar aqui. Se você estiver anotando, é muito importante. Querido, primeira coisa, ninguém pode ser fiel a Deus se não for fiel às autoridades que Deus coloca sobre a sua vida. Bote isso no teu coração e na tua cabeça, querido. Deus é um Deus de princípios. Deus não negocia princípio. Deus não brinca com o que Ele faz. Deus estabeleceu uma autoridade. Deus estabeleceu uma hierarquia. E Deus nunca vai usurpar esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso ser fiel a Deus se eu não for fiel às autoridades. Eu não posso dizer que eu sou fiel a Deus se eu não sou fiel àquela pessoa que Deus colocou sobre mim, como autoridade sobre a minha vida. Daí a importância, querido, de nós entendermos o que é ser leal, o que é ser fiel. O ministério, querido, em qualquer dimensão, seja de pastor, seja dos líderes, seja dos discipuladores, ele deve sempre operar nesse nível da lealdade, do amor e da unidade. Todo ministério, a que nível for, querido, seja um ministério pastoral, seja um ministério numa célula, seja um ministério num discipulado, se você está discipulando alguém, se você lidera uma célula, nós precisamos entender que Deus isso só vai ter realmente eficaz, sucesso, se nós operarmos dentro desses princípios da unidade, dentro dos princípios da lealdade, dentro dos princípios do amor. Nós precisamos ser leais uns com os outros, leais com os nossos discípulos, e precisamos ser leais com os nossos discipuladores. Então nós precisamos trabalhar nisso. Nós precisamos entender que nós trabalhamos numa equipe, né? Há um trabalho em equipe, não há nada, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? O Senhor constituiu a sua igreja como um corpo, e esse corpo tem que trabalhar em equipe. Lá em João 13:35, Jesus disse assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13:35, todo mundo vai saber se você é discípulo do Senhor, se você amar uns aos outros. E João 17:21, também Jesus disse assim: para que todos sejam um, o Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o Senhor está falando de um princípio de unidade, de um princípio de lealdade. Eu não consigo, você não consegue andar com ninguém em unidade se você não andar em lealdade. Amém? Se o marido não for leal com a esposa, ele não consegue viver em unidade. Se a esposa não for leal com o marido, não vive unidade. E assim é no corpo de Cristo, é na igreja, é nos relacionamentos, é na célula, no discipulado. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar essa lealdade, a trabalhar essa unidade.
As pessoas, queridos, eles são atraídas pelo amor e pela unidade. Pode observar, toda pessoa, ele é atraído, porque a palavra do Senhor diz que as pessoas vão conhecer e virão e se salvarão, quando elas encontrarem essa unidade entre nós e esse amor entre nós. Quando elas veem os líderes andando no verdadeiro amor e na unidade, elas vão se aproximar confiantes. Quando você encontra uma igreja, uma célula, qualquer lugar, uma empresa, um lugar que você vê um grupo de pessoas, que essas pessoas trabalham em unidade, essas pessoas trabalham em amor, as pessoas vão querer se aproximar daquilo lá, porque ela vai sentir segurança naquele lugar. Por isso é importante nós aprendermos isso. Tem uma frase muito importante que eu queria que você que está anotando, que eu achei muito tremenda essa frase. Diz assim: ovelhas só bebem em águas tranquilas. E eu fiquei pensando sobre isso. As ovelhas, elas não bebem em águas turvas, em águas sujas, em águas que não estejam tranquilas. Por quê? Porque elas não têm certeza se ela vai numa água turva, se ela vai numa água suja, se ela vai numa água muito agitada. Ela tem medo que ali possa ter um crocodilo, uma presa, alguma coisa. Então, ovelhas, elas não bebem água em lugares agitados. Por isso lá no Salmo 23, a palavra do Senhor diz lá, o Salmo 23, versículo 12: guia-me mansamente às águas tranquilas. E isso acontece na minha vida, isso acontece na tua célula, na igreja, num lugar, numa empresa, né? As pessoas gostam de estar num lugar onde haja segurança, onde haja paz, né? Por isso é importante nós trabalharmos isso. Então, toda vez que houver deslealdade, querido, e desconfiança, as pessoas ficarão com medo e não se aproximam. Você pode observar, querido, dentro de uma casa onde as pessoas são desleais uns com os outros, uma casa onde não tem unidade, essa casa não tem segurança. Crianças que crescem num ambiente dessa natureza são crianças inseguras, com medo, porque elas não veem segurança nos seus pais, elas não veem segurança, elas não veem unidade na sua casa, então elas crescem com medo. E isso funciona em tudo, querido. Isso funciona na igreja, isso funciona numa casa, funciona numa célula. Então nós precisamos trabalhar essa questão da lealdade, da confiança, para que as pessoas sejam atraídas, para que essa palavra profética que o pastor Macir acabou de ministrar, que as pessoas virão, que as pessoas procurarão, que haverá salvação. As pessoas precisam encontrar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas células, na nossa igreja, nas nossas reuniões, elas precisam encontrar segurança, lealdade da nossa parte. Amém? Então, por isso é importante nós entendermos isso. Então, como ter uma equipe, uma célula, né? Ou uma equipe ministerial, uma célula bem-sucedida. Um pastor, querido, um líder, ele só pode estar num lugar, no mesmo lugar. Eles não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nem eu, nem você podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso, qualquer pessoa que deseja, se você deseja que a tua célula cresça, se você deseja que o teu ministério vá se expandir, você precisa aprender a trabalhar em equipe. Você precisa aprender a buscar pessoas leais e ser leais com essas pessoas. Porque senão você não vai conseguir fazer as coisas. Você precisa, no meio onde você está, você precisa se levantar. Assim acontece com um pastor, assim acontece com um líder. Qualquer pessoa que queira expandir o seu ministério, a sua célula, ela precisa aprender a trabalhar dessa forma. Se ela quer produzir muito fruto, tem que aprender a trabalhar com pessoas.
E essas pessoas são a equipe, são os discípulos. Então hoje nós temos um grande desafio, querido. Eu e você. Temos um desafio de discipular pessoas diferentes, pessoas bem diferentes de nós, pessoas que algumas respondem rapidamente, outras não. Mas nós precisamos trabalhar com lealdade com essas pessoas, precisamos trabalhar com amor com essas pessoas. Elas têm que sentir segurança na nossa vida, elas têm que ver que realmente nós estamos interessados, não só no fruto dela, mas nós estamos interessados na vida dela, na mudança da vida dela. Isso é lealdade. Nós precisamos aprender a trabalhar dessa forma. Se nós queremos, se você quer realmente crescer, se você quer frutificar, você precisa aprender a trabalhar com essa equipe de pessoas, com esses discípulos que Deus está te dando. Mas é melhor às vezes trabalhar sozinho, querido, do que você ter pessoas desleais, ou pessoas descontentes, ou pessoas sem amor ao teu redor. Imagine você trabalhar com uma pessoa que não é leal, que você não tem confiança, uma pessoa que você não sabe o que pode acontecer depois. Então nós precisamos aprender esses princípios da lealdade. Aqueles que se beneficiam das bênçãos, do sucesso, são pessoas fiéis e leais. Um dia, querido, todos nós esperamos ouvir as palavras de Jesus. Bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Todos nós, eu creio que é o desejo de todo cristão, um dia ouvir de Jesus, olhar para você, Mary, de Jesus chegar e falar assim, ó, você foi uma serva boa, fiel, agora você pode entrar no gozo do Senhor, agora você pode desfrutar da eternidade. Mas para nós ouvirmos isso, querido, nós precisamos aprender aqui na terra, enquanto estamos aqui, esse princípio da fidelidade, da lealdade. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está bem, querido. A lealdade tem muito a ver com isso, tem muito a ver com os momentos difíceis. Você vai ver a questão da lealdade, se você é leal com uma pessoa, ou se a pessoa é leal com você, não são nos momentos de sucesso, não são nos momentos de alegria, querido, são nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis que nós somos provados, que a nossa lealdade é provada, que a nossa fidelidade é provada. Então você precisa prestar atenção nisso. Né? Você que está começando a discipular pessoas, você que está começando a liderar uma célula, você precisa aprender esse princípio de ser leal, porque para que você tenha pessoas leais com você, porque no momento de dificuldade que você vai passar, você vai ter que contar com as pessoas leais. Aqueles que se chegam muitas vezes no momento que tudo está bem, nem sempre são pessoas, você não tem como distinguir se realmente eles são leais. Agora a lealdade, querido, existe a deslealdade. Existem vários estágios da deslealdade. Como é que nós descobrimos, como é que nós detectamos se nós somos desleais? Ou como que nós descobrimos se uma pessoa está agindo de maneira desleal conosco? A deslealdade, ela não ocorre simplesmente da noite para o dia, querido. Ninguém se torna desleal assim. A deslealdade é um processo que vai acontecendo na vida da pessoa. E isso muitas vezes é bem sutil. E às vezes a pessoa nem percebe que ela se torna desleal. Aquilo vai trazendo um espírito que vai conduzindo ela no caminho da deslealdade. E muitas vezes ela nem percebe isso. Porque é um processo que vai gerando. Então nós temos que ver pelo menos 2 motivos, querido. Há pelo menos 2 motivos que você tem que conhecer desse estágio da deslealdade. O primeiro motivo é que isso vai te ajudar a identificar e a eliminar qualquer tendência dentro de você. É importante nós entendermos esse processo da deslealdade, porque isso vai te ajudar a identificar se você realmente é leal ou desleal. Se não existe dentro de você alguma raiz de deslealdade.
E esse negócio é tão sutil, querido, mas é tão sutil, que esses dias, num discipulado, um dos meus discípulos chegou e falou: pastor, eu preciso confessar um negócio para você. Deus me revelou, hoje estava orando de manhã, e Deus me revelou que muitas vezes eu fiz coisas manipulando, eu fiz coisas só buscando em meus interesses. Na verdade, eu estava ajudando uma pessoa, mas o que eu queria mesmo era um retorno daquilo. E ele falou: eu nunca percebi isso, mas o Espírito Santo me revelou isso, e eu preciso te confessar e pedir perdão. Isso, querido, é uma raiz de deslealdade que, se não for tratado, confessado, não estou entendendo. É algo muito sutil, querido. É uma coisa que às vezes não percebemos. Então, é importante nós entendermos isso, porque isso vai nos ajudar a ver se nós temos alguma raiz de deslealdade na nossa vida. E aí então nós podemos eliminar isso. Em segundo lugar, irá ajudar você a detectar deslealdade em qualquer pessoa com quem você trabalha. E isso, querido, não se aplica só na igreja. Isso se aplica no teu negócio, na tua empresa. Talvez você tenha um ramo de negócio, especialmente se você trabalha com uma empresa pequena, poucas pessoas. Vai te ajudar. Você vai ver ali se aquelas pessoas que estão na tua empresa, no teu negócio, realmente são leais com você. Então é importante nós entendermos a questão da lealdade, porque isso vai nos ajudar a crescermos, não só no ministério, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos trabalhar nesses dias 8 estágios da deslealdade. Hoje provavelmente vai dar para nós ver um, e olha lá. Pelo menos 8 estágios, que é processos que vão conduzindo uma pessoa a se tornar desleal. A primeiro estágio da deslealdade chama-se o espírito independente. Primeiro estágio de uma pessoa desleal é uma pessoa que esse espírito de independência começa a tomar conta da vida dela. Quando uma pessoa que pertence a um grupo, a um ministério, a uma célula, a uma empresa, ela começa a desenvolver uma atitude independente, ela quase se torna autônoma naquele contexto, querido. As regras da organização não mais direcionam aquela pessoa. Ela, embora ela pertença àquele grupo, ela faça parte de uma igreja, de um ministério, de uma célula, de uma empresa, mas ela não segue, a vida dela não segue pela direção daquele lugar. Como estão entendendo? Isso é o primeiro estágio de uma pessoa desleal. Ela faz o que ela quer fazer, a despeito das instruções recebidas, querido. Uma pessoa começa a ser desleal quando ela está dentro de um lugar, a direção que alguém dá, ela não faz. Isso pode ser dentro de uma empresa, querido. Você tem lá um chefe, né? Você tem lá 5 funcionários, você reúne os funcionários e você diz assim: ó, a direção para esse mês, a meta para esse mês é dessa forma. E algum deles ali diz assim: ok, mas ele não faz o que você pede. Isso é deslealdade. E isso, querido, é um espírito maligno que infiltra-se dentro da igreja e que muitas vezes ataca nossas vidas. E por isso nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, às vezes dentro da igreja ou dentro da célula, o líder, o pastor dá uma direção. Ele convoca assim: irmãos, por exemplo, todo mundo aqui, irmãos, nós vamos jejuar sexta-feira. Aí você fala assim: não, Deus já tinha me falado para jejuar terça. Eu vou jejuar terça, o pastor mandou jejuar sexta, mas o que tem a ver? Jejum é jejum, vou jejuar terça. Isso é o início, querido, de um espírito maligno de deslealdade. Parece que não, querido, parece que o negócio é tão simples. O pastor diz assim: olha, irmãos, a célula é essa palavra aqui que nós pregamos domingo. Essa palavra tem que ser ministrada na célula.
Daí ele fala assim: o pastor falou que tem que ministrar essa célula, essa palavra. Mas eu orei essa semana, o Espírito Santo falou que é para ministrar outra palavra. Isso não é Espírito Santo, querido. Isso é espírito de deslealdade. Muito sério. Não, Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso. Esses dias alguém me ligou: pastor, eu posso passar um filme na célula? É esse filme. Eu falei: pode. Pessoa leal. Porque se ela fosse desleal, ela não ligava. Mas perceba, querido, aí você é tão sutil, você pode estar pensando: nossa, mas é isso mesmo. Nós vamos caminhar na Bíblia aqui, você vai ver como que é sério isso, querido. Então, o líder, isso tem a ver com o pastor, falando pastor, mas o líder de célula, seja quem for, você como discipulador, ele convoca várias reuniões, mas a pessoa com espírito independente decide ir naquela que ela acha que é importante. Aí o pastor, o líder do louvor, convoca: irmãos, essa semana nós temos reuniões, nós vamos ter uma reunião de oração, uma reunião de um ensaio e uma reunião não sei do que, comunhão. Aí o integrando fala assim: para mim é mais importante a de oração, eu só vou nessa. Sabe o que é isso? Deslealdade. Começa por aí, querido, é muito sério isso. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não há nada de errado você ser independente, querido. Mas se você faz parte de uma organização, de um grupo, de uma empresa, você não é independente, muito menos da igreja, que da igreja é um corpo de Cristo. Eu não vivo independente. Não estou entendendo. Imagine, o Maurício, quantos funcionários você tem, Maurício? Na tua empresa? 7 funcionários. O Maurício dá direção para os funcionários dele. Um fica e fala: eu vou fazer do jeito que eu quero. Você acha que ele é leal? Você pode até discordar, que ele discute isso. Você pode até discordar do que o líder teu está falando. Mas faça. Porque se ele estiver errado, o problema é dele com Deus, querido. Porque o líder tem que ser leal a Deus. E eu tenho que ser leal ao meu líder. Quantos estão entendendo? Isso é princípio. Princípio inegociável. Quando alguém começa a desenvolver esse tipo de espírito dentro de uma organização, de uma célula, de uma igreja, de uma empresa, qualquer lugar, querido, ela está começando a se tornar desleal. E às vezes nem percebe. A Bíblia mostra que de um exemplo clássico, bem clássico de uma pessoa desleal. Um homem chamado Joabe. Talvez você já leu na Bíblia, e eu quero pedir que você nesses dias estude sobre a vida desse homem. Joabe. Esse cara se tornou um assassino independente. Quando você estuda o segundo livro de Samuel, você vai encontrar a história, primeiro e segundo Samuel, mas principalmente segundo Samuel e Reis, você vai encontrar a história de Joabe. Joabe era um dos valentes de Davi. Só que era um fraco no seu caráter. Era um homem que tinha uma força física, era um guerreiro, era comandando o exército, era um homem que guerreava, era um homem que lutava, era um homem que acompanhou Davi, só que era um homem desleal a Davi. E era um dos valentes de Davi. Mas a gente percebe que a vida desse homem, tinha esse espírito de deslealdade na vida dele. Vemos que na verdade ele era forte fisicamente, porém era fraco de caráter. Ele fazia o que queria fazer. Ele era tido como o braço direito de Davi, muito poderoso. Mas ele tinha um espírito independente que se manifestou várias vezes. Várias vezes. O primeiro momento que esse espírito de independência se manifestou na vida de Joabe foi no assassinato de Abner. Abner, se você se lembra da palavra, era o comandante de uma outra seção do exército de Israel, que era lá Abner era o comandante antes lá de Saul. Aí Saul morreu, tal, ele levantou, o outro lá, e Abner era o comandante da outra seção do exército de Israel. Só que daí chegou um tempo, depois que Saul morreu, Davi resolveu fazer as pazes com Abner.
depois de muitos anos de conflito. E o que Davi fez? Davi deu uma festa, festejou, chamou Abner, e Abner já queria também entrar lá para ser pro exército de Davi, ele já estava planejando isso também. Davi ficou sabendo, Davi falou, nós vamos fazer paz, vamos juntar, vamos unir, eu tenho uma palavra de Deus para juntar todo Israel, unificar Israel. E ele festejou, Abner foi lá, ele pegou e fez uma festa para receber Abner, que era um dos comandantes do outro exército. Só que olha o que aconteceu, abra rapidinho, 2 Samuel 3, 20 a 21. 2 Samuel 3, 20 a 21. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. 2 Samuel 3, 20 e 21. Amém? Vou ler de novamente aqui, acompanhe na sua Bíblia ou preste atenção aqui. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, Davi ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixe que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Só que aconteceu, querido, na sequência, quando Joabe ouviu que Abner tinha sido recebido com festa no palácio, ele ficou furioso, querido. Quando ele ficou sabendo que o rei Davi, o chefe dele, recebeu Abner no palácio, deu uma festa para ele e despediu ele, ele ficou doido. Sabe o que ele fez? Ele perseguiu Abner. Ele alcançou Abner, ele pediu para falar com ele em particular. E assim ele enganou Abner. Joabe enganou Abner e chamou ele e falou: eu quero falar com você em particular, vem aqui. Ó. E a hora que ele estava falando em particular, ele pegou uma lança, uma faca e matou o cara. Isso está aí um pouquinho para frente. 2 Samuel 3, 23 a 27. Olha só. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Olha só, querido. Quem que é esse cara? Ele chegou diante do rei Davi. O que você fez? Fiquei sabendo que Abner veio aqui. Fiquei sabendo que você deu uma festa para Abner. Como é que você faz um negócio desse? Fiquei sabendo que Abner veio à tua presença e você deixou ele ir. Você conhece Abner, ele veio para te enganar, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. Olha só, saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à porta, na porta da cidade, sob o pretexto de falar em particular, e ali mesmo o feriu no estômago e o matou. Quando o rei decidiu pela paz, querido, o braço direito dele decidiu fazer guerra. Quantos estão entendendo, querido? Um espírito de deslealdade dentro daquele cara que era um dos comandantes. Embora ele devesse se submeter aos desígnios do rei, ele foi adiante com os seus planos, querido. Sabe, querido, deixa eu te falar, pessoas assim são muito perigosas. Porque uma hora ou outra, se não corrigir isso na nossa vida, nossas pessoas, vai aparecer. Então, Joabe poderia ter atirado toda a nação inteira numa guerra por meio de uma ação independente, querido. Nós vamos entender, irmãos, preste atenção nisso. Se você está numa cadeia de autoridade, se você está num lugar, você tem que obedecer os princípios daquele lugar. Seja na igreja, seja na empresa. Se você não gostar da empresa, peça demissão. Mas não se rebele contra, não seja desleal com o teu patrão, não seja desleal com as pessoas que são teus chefes, porque Deus não aprova isso.
Se você não está contente na igreja, em algum lugar, melhor você sair do que você ficar lá em deslealdade. Como você está entendendo? Então, queridos, esses dias Deus está nos levando num novo nível. Deus está nos levando a trabalhar, ganhar pessoas. Mas nós temos que trabalhar o nosso coração. Se não há deslealdade no nosso coração. Para que nós não tenhamos pessoas desleais. Sabe que na igreja, o pastor principal é o portador da visão, querido. Aqui na comunidade, deixa eu falar, Deus deu a palavra para o pastor Moacir. Enquanto ele for vivo, a palavra é dele. Deus falou para ele e a pastora Zenilda. Depois falou para nós, mas falou primeiro para ele. Então, era como ali Deus tinha falado para Davi, e Joabe não estava obedecendo. E o pastor principal, ele lidera o caminho, querido, porque ele é o cabeça. Ele foi designado por Deus para ser o cabeça. E assim você foi designado por Deus para ser o cabeça da tua célula. Assim você foi designado por Deus para ser o cabeça do teu discipulador, da tua discipuladora. Você está entendendo? E nós precisamos trabalhar com lealdade com essas pessoas, para que elas sejam leais conosco. Porque Deus está vendo tudo isso, o nosso coração. Ele está sondando todo o coração, querido. Todas as demais pessoas, os pastores assistentes, os líderes, discípulos, devem seguir o fluxo da direção do pastor. Nós não fazemos nada aqui sem consultar o pastor Moacir e Zenilda. Por quê? Porque eles são cabeça, meu querido. Se eles falar faz, não fala, não faz. Mesmo que eu acho que tem que fazer. Por quê? Porque se fizer, não tem bênção nisso, querido. Então nós não podemos agir independente, porque isso só vai trazer confusão e contenda. Onde tem deslealdade, vai gerar confusão, vai gerar contenda. O segundo momento, então o primeiro momento aqui que aparece esse espírito de deslealdade na vida de Joabe, foi nesse episódio que ele matou Abner. O segundo momento é a forma como Joabe lida com a revolta de Absalão. Veja só, querido. Absalão, você sabe, era um dos filhos de Davi. E ele se rebela com Davi e tira Davi do trono. Davi perde o trono e Absalão, então, ele levanta no trono de Israel. Agora ele estava no comando, no poder. E Davi estava diante de uma situação muito complicada, porque ele tinha que fazer guerra contra o filho. Ele não queria fazer isso. E diante dessa situação, Davi deu instruções específicas ao seu exército. Ele chegou, reuniu todo o seu exército. 2 Samuel 18:5. Olha o que ele disse. 2 Samuel 18:5. Ele trouxe todo o exército. Joabe estava ali, todos os comandantes, todo o povo, todo o exército dele. E ele deu uma ordem clara. E ele falou assim, 2 Samuel 18:5. O rei Davi ordenou a Joabe, a Abissai e a Itaí. Olha o que ele disse: por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército viu quando o rei deu esta ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Davi chegou e deu uma ordem: não quero que ninguém toque no meu filho Absalão. Embora ele tenha se revoltado contra mim, ele é meu filho, eu o amo e não quero que ninguém toque. Sabe o que eles fizeram? Aí o que aconteceu? Você sabe, a batalha virou a favor do rei Davi. No meio da batalha, de repente, Absalão teve que fugir. E Absalão, na fuga dele, ele se meteu com o cavalo, mula, sei lá o que era, lá no meio do mato. E ele ficou preso pelo cabelo numa árvore. Ficou suspenso numa árvore. Estava correndo e de repente ele foi enroscado ali. Um homem viu que ele ficou daquele jeito, foi lá e falou para Joabe. Vamos abrir lá, 2 Samuel 18, 11 a 14. Joabe, sabendo disso, olha só o que ele fez e o que ele disse, querido. 2 Samuel 18, 11 a 14. Chegou o homem e disse assim:
acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Joabe disse: você ouviu? E por que você não matou ele ali mesmo? Olha só. Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro, se você tivesse matado ele. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abissai e a Itaí: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: eu não vou perder mais tempo com você. Então Joabe pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele estava ainda vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Você acha que esse cara era leal ao Davi? E esse cara era o braço direito dele, meu irmão. Esse cara era o comandante do exército. Mas um cara que tinha um espírito de deslealdade. Porque ele fazia as coisas independente, querido. Ele recebia uma ordem, ele fazia outra. Preste atenção. O espírito de deslealdade é quando eu recebo uma ordem de um superior e eu não cumpro. E eu faço outra, porque eu acho que tem que fazer outra. Irmãos, deixa eu te falar, querido. E isso não se aplica na sua igreja. Jovens, adolescentes que estão aqui, isso se aplica aos seus pais. Quando você recebe uma ordem do teu pai e da tua mãe, e você acha que eles estão velhos, você acha que eles não sabem o que estão fazendo, você acha que você pode fazer, isso é deslealdade. E Deus não coaduna com os desleais, porque Deus é leal. Vocês estão entendendo? É muito sério isso, querido. Numa empresa, você é empregado, o patrão dá uma ordem. Ele não vai cumprir essa ordem. Deslealdade. Não faça isso, querido. Pessoas independentes fazem o que elas querem fazer, a despeito das instruções do líder. Sabe, querido, e o pior é que essas pessoas muitas vezes elas não vão embora, querido. Joabe, ele ficou com Davi muitos anos. Joabe nunca deixou o acampamento de Davi. Normalmente pessoas, às vezes, independentes, elas acham, preste atenção nisso, uma pessoa independente, principalmente dentro da igreja, ela acha que ela é indispensável. Ela acha que ela é muito espiritual. Eles precisam de mim. O pastor, o líder, ele precisa de mim. Eu sou insubstituível. E essas pessoas normalmente são muito espirituais. Eu só escuto Deus. Deus fala comigo. Se Deus não falar comigo. E as pessoas, às vezes, essas pessoas, preste atenção, é muito sério isso. Muitas vezes as pessoas usam a própria Bíblia. Elas torcem a palavra de Deus fora de um contexto e elas dizem: não, convém obedecer a Deus do que os homens. Você já ouviu isso? Você conhece pessoas assim? Isso é um espírito, querido, de deslealdade. Que Deus nos livre disso, querido. Então, se nós queremos, se você quer trabalhar em equipe, se você quer ter sucesso no reino, se você quer ter sucesso na tua casa, se você quer ter sucesso na tua família, se você quer ter sucesso na tua empresa, trabalhe na lealdade. Davi sempre foi leal a Saul, ainda que foi perseguido, ainda que Saul odiava ele. Ele nunca foi desleal com Saul. Porque ele sabia que Deus tinha colocado aquele ungido do Senhor na vida dele. Por isso a gente vê a Davi, como que pode o homem se tornar um homem segundo o coração de Deus? Por causa dessas ações. Outra ocasião da independência de Joabe, querido,
foi quando ele lutou contra a cidade real de Rabá, em nome do rei Davi. Quando a vitória estava já para acontecer, o que ele fez? Ele enviou uma mensagem de alerta. E ele mandou dizer para Davi: ó, Davi, é melhor você vir aqui, participar da guerra. Porque do contrário, se você não vir, o crédito vai ser todo meu. Você é o rei. Só que eu estou brigando aqui, meu querido. Ou você venha pagar o preço comigo, senão o crédito é meu. Deslealdade. Sabe quem tentou fazer isso lá atrás? Miriam. Uma vez ela tentou falar isso para Deus e para o povo. Por que só fala com Moisés? Pode falar comigo. Como estão entendendo? É muito sério, meu irmão. Então, ele também foi desleal nessa situação. 2 Samuel 12, 28. Olha só, Joabe passou a ameaçar a Davi, se o rei não se envolvesse com ele, como ele estava sugerindo. Ele diz assim: se você não vir, a cidade vai receber o meu nome. 2 Samuel 12, 28. Ele manda uma ordem para... Gente, esse cara era muito prepotente. Ele manda uma ordem, ele diz assim: agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. É mais ou menos assim. Eu, de repente, pastor Macir resolve ir lá para o Nordeste, ficar 1 mês, 2 meses, eu ligo para ele: ó, você venha para cá. Seguinte, você venha para cá, a igreja está crescendo aqui, senão eu vou virar o pastor da igreja. A fama é minha. Era mais ou menos isso que ele estava falando, querido. Ceder às lealdades. Porque ele estava lá guerreando em nome do rei, querido. Não estou entendendo. Então, esse espírito de deslealdade, ele é muito sutil, que nós temos que cuidar com ele. O último exemplo do espírito independente e de deslealdade de Joabe vem já no final da vida de Davi. No final da vida de Davi, você sabe que Davi deixou bem claro: o meu sucessor vai ser... Quem era? Qual filho que ele escolheu para ser? Salomão. Ele falou: meu sucessor vai ser Salomão. Só que havia outro filho, chamado Adonias, que queria o lugar de Salomão. Para isso, ele precisava de ajuda de alguns desleais, né? De alguns mal intencionados. E mais uma vez Joabe sabia que o desejo de Davi, ele sabia que o desejo de Davi era colocar Salomão. Mas Joabe entrou em cena e ajudou Adonias. 1 Reis 5 e 7. 1 Reis capítulo 1. 1 Reis capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Diz assim: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem de cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote, tinha até um sacerdote desleal aqui no meio, Abiatar. E eles o seguiram e o apoiaram. O braço direito, o cara que era lá, ele sabia que o rei tinha escolhido Salomão. Deus tinha determinado que seria Salomão o sucessor. Mas mais uma vez, o espírito de dependência e deslealdade começou a aparecer na vida de Joabe. Então, querido, o primeiro estágio da deslealdade é a independência. Por isso é tão difícil a gente obedecer. Por isso é tão difícil a gente viver em igreja. Porque a igreja é um corpo. Tem uma cabeça e um corpo. E esse corpo tem que estar ligado. Esse corpo tem que estar em unidade. E o dedinho, minguinho, tem que ser fiel ao corpo. Como você está entendendo? Tem que ser leal ao corpo.
Então, querido, nesses dias em que Deus está derramando sobre as nossas vidas, que Deus está trazendo tantas palavras sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Deus está realizando tantos milagres, que Deus está abrindo as comportas do céu e derramando bênçãos copiosas sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que Deus está pronto para expandir o seu ministério, que Deus está pronto para que você ganhe pessoas, para que você discipule pessoas, para que você tenha frutos no reino de Deus. Nós precisamos a cada dia alinhar o nosso coração. Sabe, quando Deus fala conosco, por isso que essa reunião de segunda-feira é uma palavra bem mais pesada, que pesada é uma palavra de ensino, uma palavra de correção, é uma palavra que Jesus dizia assim para o discípulo. Lembra quando ele juntava os discípulos? Ele falava assim, para eles eu falo por parábolas, mas para vocês eu falo os mistérios do reino. Por quê? Porque Jesus tinha compromisso, sabia que aqueles discípulos eram diferenciados. Ontem eu preguei a palavra que nós somos de poder para testemunhar. E eu disse, Deus não distribui poder de qualquer maneira, querido. Deus não é político. Deus não é um político que fica distribuindo poder para as pessoas, para que as pessoas sigam Ele. Deus não precisa que eu siga Ele. Deus precisa que você segue Ele? Ele é Deus, querido. Se você seguir, não seguir, Ele vai ser Deus. Claro que Ele tem compaixão, quer que você mas Ele não fica distribuindo poder, assim, aleatoriamente. Tem que ter um coração alinhado, querido. Então, nesses dias, meu querido, minha querida, nós que estamos aqui, Deus tem tratado o nosso caráter. E a igreja evangélica brasileira, a coisa que ela mais precisa hoje é o caráter. Ela precisa desenvolver o caráter. Ela precisa ser testemunha, realmente, não de só falar, mas do que ela viver. E isso passa pela lealdade. Nós precisamos aprender esse caminho da lealdade. Precisamos entender que nós não somos independentes, que eu dependo de você, você depende de mim. Nós dependemos um dos outros. Nós temos uma cadeia de autoridade, que você tem que ser leal ao teu líder, porque se você não for leal ao teu líder, provavelmente as pessoas não serão leais com você, porque tudo que você planta, você colhe, meu irmão. Isso é uma lei universal da semeadura. Então, nesses dias que o Senhor tem falado tanto conosco, querido, eu queria que você recebesse essa palavra assim, sabe, com muito carinho no teu coração. E que você orasse ao Senhor. Sabe, querido, muitas vezes eu me deparei com isso, muitas vezes eu pensei sobre isso, e eu já fui muitas vezes tentado, querido. Eu me lembro que eu fui tentado uma vez, logo no começo da comunidade, por um pastor, que chegou em mim e falou assim, você que tem que ser o pastor principal. Lá na casa do pastor Maci, gente, o cara teve a capacidade de ir lá, falar para mim, você que tem que ser o pastor dessa igreja, você é mais inteligente, você fala melhor. E se eu entrasse nessa, querido? Veja que espírito do capeta, querido. Um pastor. Então, essa questão é muito sutil, querido. E hoje vou dizer para vocês, sem medo de errar, a maioria das divisões das igrejas são comandadas por esse espírito de deslealdade. A maioria, não estou dizendo todas, mas grande parte dessas igrejas, que cada dia surge mais uma. Se você for investigar a fundo, você vai ver que imperou um espírito de deslealdade. Sabe o que vai acontecer com essa igreja? Vai dividir, e vai dividir, e vai dividir, e vai dividir. Gente, eu vi uma placa numa igreja ontem. Jesus está voltando. Eu não acredito que ele está voltando ainda. Porque ele disse que ele vai voltar para uma igreja santa.
sem mácula e sem ruga. Nós temos muito que acertar nas nossas vidas. Eu tenho muito que acertar na minha vida e nós temos. Isso é um processo que o Espírito Santo está fazendo. Então, meu querido, minha querida, eu sei que você veio aqui nessa noite porque você tem sede de Deus. Você ouviu essa palavra e você não vai ficar bravo comigo de jeito nenhum. Você falar, puxa vida, eu vou sondar o meu coração. Senhor, eu quero dizer para você, vá na presença de Deus, querido. Vá na presença do Senhor, peça Espírito Santo. Mostra para mim, Senhor. Será que o meu coração tem isso? Será que eu sou desleal? Será que eu estou apresentando esse espírito de deslealdade, de independência? E se Deus mostrar para você, se arrependa, querido. Se arrependa enquanto é tempo. Sabe, para frente a gente vai ver na história do final da vida desse Joabe o que aconteceu. Chegou o momento dele, querido. Sabe, irmãos, eu creio assim que eu tenho orado para o Senhor e creio que Deus vai derramar, tem derramado e vai trazer muitas pessoas, a igreja vai crescer. Mas se nós não crescermos com saúde, querido, é preferível não crescer. Nós precisamos crescer com lealdade, fidelidade. Estamos juntos, aconteça o que acontecer, meu querido. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos aprender. E quando nós aprendermos isso, os nossos filhos vão aprender. Nossa casa vai aprender. Hoje, cadê a Rebeca? Está lá, vou contar um testemunho da Rebeca, dela, né? Hoje, a Rebeca, nós acordamos de manhã, a Luciana, amor do céu, a Rebeca, o quarto dela, tudo arrumadinho, limpo. Meu Deus, ela acorda cedinho, ela acorda às 6 horas da manhã, vai para a aula, pouco antes das 7. Tudo, nem sempre é arrumadinho. Hoje tudo arrumadinho lá. Falei, moça. Daí, ela voltou da escola. Pai, viu meu quarto? Foi isso que você falou, né? Falei, ô filha, parabéns, mas o que aconteceu? Pai, ontem você falou na pregação que o testemunho tem que ser dentro da casa. Que o testemunho é em Jerusalém, é dentro da casa. Então eu comecei a dar meu testemunho. E por conta disso, querido, sabe o que eu fiz? Eu cheguei em casa, a Luciana nem veio hoje, ela estava mal de rinite, ficou deitada. Eu cheguei em casa lá, já quase 4 horas, terminando de preparar a palavra, olhei lá, e a Rebeca estava na escola, o Pedro também trabalhando. Olhei para aquela pia, um monte de louça. O que eu faço com essa louça, gente? Jesus, eu não vou nem perguntar, né? Aí fui lá lavar a louça, né, cara? Tem gente. Eu pensei assim, como é que eles vão chegar? O Pedro e a Rebeca estavam para chegar, já era perto de 6 horas. Eles vão chegar aqui e essa louça suja. E o que eu estou fazendo que não lava a louça? Tudo bem, estava terminando de preparar a palavra. Mas eu parei, já tinha terminado, fui lá lavar a louça. E lavando a louça ainda fiz o café. Glória a Deus. Estou aprendendo. Gente, testemunho na casa. Adianta eu falar para eles, Rebeca, arruma em tua cama, arruma não sei o quê. Se não arruma a louça. Vocês estão entendendo, querido? Então, nesses dias, preste atenção nisso, querido. Deus está fazendo conosco, com você. Deus está trabalhando no nosso coração, gente. É aqui dentro, né? O negócio está aqui dentro. Não está lá fora, querido. Está dentro. Espírito Santo arranca do meu coração tudo que não presta. Amém, queridos? Quantos entenderam essa palavra? Hoje foi só o primeiro estágio, só o primeiro. Tem mais 7 estágios. Né, na semana que vem nós vamos falar sobre a ofensa. Já falei uma vez aqui, mas a respeito disso, que a pessoa ofendida que não trata, a tendência de se tornar desleal. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, e daí quero chamar o pastor Marcelo para dar algumas últimas instruções sobre o encontro, e aí você pode pegar a folha da célula essa semana, né? Amém?
Feche seus olhos, querido. Oh, Espírito Santo, amado. Se você teve dificuldade com essa palavra, querido, eu te dou um conselho. Chegue na tua casa, procure ler 2 Samuel, estudar a vida de Joabe. E procure pedir ao Espírito Santo que traga mais revelação para você. E Ele vai trazer. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso. Pelo teu cuidado conosco, Pai. Porque o Senhor está dando um cuidado tão grande conosco. Nos corrigindo, nos alertando, Senhor, nos mostrando a cada dia o caminho que devemos seguir. Eu agradeço por esses irmãos que estão aqui, irmãs, por todas essas famílias aqui representadas, Senhor. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, Pai, que aqui, Senhor, encontram-se homens e mulheres leais, Pai, leais ao Senhor, Pai, leais, Pai, e que vão gerar vidas e vidas e vidas leais na sua casa, no seu trabalho, por onde eles andar. Senhor, a lealdade, a fidelidade será a marca, Senhor, desses ministérios para a tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa cada um aqui, Senhor, nesta noite, durante o restante desta semana, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para o Senhor Jesus bem forte. Amém. Amém. Glória a Deus.